Bom, hoje vamos falar sobre GTO, que é a Guia do Tratamento Odontológico. E é claro que você não tem a necessidade de decorar essa guia, saber todos os campos, mas é muito importante que você saiba sobre alguns pontos específicos para você não ter glosa ou para você ficar perdido na hora de preencher. A GTO, pela ANS, ela tem que ter 17 linhas, tá? Apesar de algumas GTOs ainda não seguirem esse padrão, algumas têm 10, 15, 20, mas o correto é que ela tenha 17 linhas. Então, quando você tem um tratamento para fazer num paciente e esse tratamento é muito longo, ele tem 20 procedimentos para fazer, você tem que ali determinar quais são os mais importantes para você poder pedir de autorização nessa primeira GTO. Na próxima GTO você abre com os procedimentos menos importantes. Lembrando que mais importantes para você, mas principalmente para o seu paciente, porque às vezes ele vem com uma fístula num molar, mas ele vem com um incisivo fraturado. E ele bem pequenininho, não uma fratura gigante. E ele quer, o foco dele é fazer aquele incisivo. E às vezes você quer pedir autorização para aquela fístula, raspagem, vários outros procedimentos que você determina que são mais importantes, mas o foco dele é aquela restauração, é a estética. E ele não tá nem ligando se tá saindo pus, enfim, como tá aquela boca dele. Então você tem que sentar, conversar com ele, entender o lado dele também, para poder também encaixar nessa primeira GTO o procedimento que ele acha que é o mais importante. E agora eu vou colocar alguns campos que você tem que saber, tem que olhar, você não precisa decorar, mas você precisa olhar ali com mais atenção para esses campos, para não perder algumas coisas. O primeiro campo da validade da senha, que é o campo 6. Validade da senha por quê? Quando você pede autorização, essa autorização ela tem um tempo para que você possa fazer os procedimentos. E às vezes você coloca essa guia em alguma gaveta, esquece dessa guia lá, ou o paciente demora muito para vir e acaba vencendo essa guia. E se você não deu atenção para esse campo, o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo os procedimentos, quando você enviar essa guia para pagamento, você não vai receber, porque ela já estava vencida. Ah, mas eu tô no meio do tratamento e venceu, o que eu faço? Eu ligo para o convênio e revalido essa senha para mais um período, mas o que eu não posso fazer é continuar o tratamento numa guia que está vencida. Então, muita atenção para esse campo. Um outro campo que os dentistas normalmente não olham e que ele é muito importante é o campo 38 de autorização, que é o AUT. O que significa? Você vai pôr lá o código do procedimento, quando você coloca, já vai aparecer escrito por extenso no sistema do convênio o que foi que você pediu. E aí você vai pedindo todos, vai colocando código, face, dente, tal. Depois manda autorizar. Quando você manda autorizar, sai a guia lá para você imprimir, ou mesmo online, quando você preenche tudo online e entrega ela de forma online, com o número da senha, validade da guia, e você começa a fazer. Só que você esqueceu de olhar nesse campo 38 de autorização, sim ou não, se está autorizado ou não aquele procedimento. Não significa que saiu uma senha, saiu uma guia autorizada, que aquela guia inteirinha esteja autorizada. Às vezes você pediu 10 procedimentos e todos estão com NNNNN e só um de consulta, por exemplo, tá como S de sim. Significa que você só poderia fazer a consulta e o resto dos procedimentos não. Às vezes está em garantia, às vezes está em carência, monitoramento. Então você precisa saber o que está escrito ali, o S ou o N, para não realizar procedimentos que não foram autorizados. Um outro campo muito importante é o 37, antes desse 38, que é o de franquia ou coparticipação. Por quê? Alguns convênios, isso acontece muito quando eu vou dar consultoria em consultórios de dentistas e vejo que eles nem sabem disso. Ou quando é a secretária que pede autorização, piorou. Elas nem visualizam isso. Coparticipação é quando o paciente tem um tipo de plano que alguns procedimentos ele tem que pagar uma coparticipação, uma partezinha desse tratamento. Então, o que acontece? Vem lá toda a autorização, tudo SS, você viu que tá tudo SSS de sim, você viu que foi autorizado e tem uma validade da senha, mas você não viu que lá embaixo ele tinha que te pagar uma coparticipação de X. Ou seja, você vai receber pelo convênio, o convênio vai te depositar um valor e o paciente vai te pagar uma outra parte. E se você não cobrar do paciente, ele não vai pagar. Isso porque, às vezes, ele nem sabe que ele tem um plano de coparticipação, porque é um plano fechado através de uma empresa, a empresa nem comunica para ele que ele tem uma coparticipação, simplesmente, olha, agora os funcionários vão ter plano odontológico, tá aqui o seu plano e acabou. E não falam para ele nem se dá
sabe, o trabalho de olhar atrás da carteirinha e ver que é um plano de coparticipação. Isso quando vem escrito, algumas vezes nem vem escrito isso. E aí ele não sabe que ele tem que pagar aquele valor para você. E outras vezes ele sabe que ele tem que pagar, mas ele fica na dele. Ele não sabe quais procedimentos têm coparticipação ou não, porque não são todos. E aí você não cobra, ou sua equipe, sua secretária, enfim, auxiliar, não cobra do paciente e ele faz o quê? Não te paga. Ele fala, não me cobrou nada, então acho que eu não tinha nada para pagar, e vai embora. Só que essa coparticipação, ela faz parte do valor que você tinha para receber desse paciente. E se você não cobra do paciente, você vai receber só o que o convênio está pagando, que vai ser um pouco menos. Então é um campo que você tem que ficar muito atento. E agora eu vou falar sobre os campos de assinatura e data, que é claro que você tem que fazer o procedimento e colocar a data naquele dia que você fez o procedimento e a assinatura do paciente também. Não deixe para assinar tudo de uma vez. Vou fazendo os procedimentos, quando ele acabar, eu falo para ele assinar tudo de uma vez. Não faça isso. Ou então, depois eu coloco todas as datas e você não vai lembrar as datas. Eu puxo no meu sistema. Para que ter esse trabalho? Então fez o procedimento, já coloca a data e o paciente já assina. É importante que ele sempre faça isso, porque se você deixar para o final, vou deixar aqui no final, ele vem, assina tudo para mim e ele nunca mais aparece. Como é que fica? Você fica sem a guia assinada, sem os procedimentos que ele fez. Ou pior ainda, o paciente chegou a primeira vez, você pediu autorização, já viu tudo que está autorizado, já fala para ele, assina tudo de cabo a rabo. Não pode fazer isso, porque se ele não voltar mais, você não vai poder mandar essa guia para pagamento nem para receber consulta, porque está tudo assinado, sendo que ele nem fez todos esses procedimentos. E o que é pior, ele liga no convênio e fala, então, eu passei hoje na fulana de tal e ela pediu já para eu assinar a guia inteira. E o paciente faz isso mesmo. Então não faça o que está errado. Você vai lá no campo de data e assinatura, data e assina o paciente na data que ele realmente realizou aquele procedimento. Lá embaixo, vamos descer aqui, você não esquece de assinar você também. Então temos lá no campo 50, além de todos os campinhos de procedimentos que o paciente assinou, no campo 50 ele vai ter a assinatura final, que ele assina cada procedimento e o final ali embaixo ele também assina. Eu indico você, sugiro, que você quando comece o tratamento, então hoje eu fiz só consulta e profilaxia, um exemplo. O paciente assina a consulta profilaxia e já assina lá embaixo. Lá embaixo, no campo 50, sempre ele já assina. O que ele não vai pôr lá embaixo é a data, porque é a data que você realmente vai finalizar o tratamento. Se ele não voltar nunca mais, aquela data final vai ser igual à da consulta, que foi o único dia que ele passou. Agora, se ele continuar voltando, ele vai assinando todos os dias, pondo as datas, terminou o tratamento, você põe só a data lá embaixo, mas a assinatura lá embaixo dele já está. E no campo 49 é onde está a sua assinatura, você escreve a sua data e alguns convênios pedem para que tenha o carimbo. Na dúvida, carimbe todas as GTOs. Porque se você não leu o manual, se você não leu as regras, não leu o contrato e não sabe que aquela GTO precisava ser carimbada e não está escrito ali assinatura e carimbo, está escrito só data, local e assinatura do cirurgião dentista, você não põe o carimbo. Então, na dúvida, coloca sempre o seu carimbo também. São 2 lugares para você assinar, que é o 48 e 49, que um é do dentista solicitante e o outro é do dentista que realmente executou. Isso serve mais no caso de PJ ou clínicas, que a clínica pede autorização, então a clínica assina num lugar e o dentista que executou assina em outro. Mas, quando você é pessoa física ou pessoa jurídica simples, é só você assina os dois, o campo 48 e 49. Na dúvida, assine os dois e ponha o carimbo nos 2 campos para que essa GTO não venha de repente glosada por falta de um carimbo. Se acontecer isso, você vai ter que abrir um recurso de glosa e fazer tudo de novo daquela GTO, não os procedimentos. Assinar tudo, pegar a assinatura do paciente, enfim, tudo, você assinar, você carimbar só por causa de um carimbo. Então não custa nada, toda GTO que vier, carimba, assina e dá. Então esses são os campos dentre os 51 campos que tem dentro de uma GTO, os mais importantes que você tem que ficar atento para não perder data e enviar a GTO aí fora da data e acabar recebendo só 60 dias depois. O campo 38 de autorização para ver se está autorizado sim ou não, os campos de data e assinaturas do paciente e data e assinatura e carimbo seu dentista.